Amém. Deus abençoe. Eu quero que você tenha em casa, nesse momento, se concentre para Deus falar ao teu coração. Pegue a sua Bíblia, abra a sua Bíblia. No livro de Gênesis, capítulo 3, Deus tem uma mensagem para todos nós e para você que está em casa, cultuando a Deus através da internet. Deus quer falar ao seu coração. E você que está aqui no santuário, esteja preparado para receber também aquilo que almeja o teu coração. Gênesis capítulo 3, do verso 8 ao verso 11, e depois os versos 20 e 21. Gênesis capítulo 3, de 8 a 11, e depois versos 20 a 21. A palavra de Deus diz assim: ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesse? Verso 20 e 21. E chamou Adão o nome da sua mulher Eva, porquanto era mãe de todos os viventes. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. O tema que eu tenho hoje é como é o relacionamento de Deus com nós, pecadores. Como Deus se relaciona comigo, como Deus se relaciona com você. É um Deus totalmente bom. Eu não sei porque tanta gente foge de Deus, tanta gente se esconde de Deus, sabendo que é impossível se esconder de um Deus que é onipresente. Deus está em todo lugar. Ele está na minha casa e na tua casa. Deus está comigo no ônibus. Deus não deixa de estar comigo no hospital. Deus está comigo em todo local. Eu não posso me esconder de Deus. Como é o seu relacionamento com Deus, mas como Deus se relaciona com você, sendo você ainda um pecador? Alguém pecador que tenta se esconder. O texto nos fala do primeiro casal. A Bíblia nos fala que esse casal tinha tudo. E a coisa mais magnífica na vida desse casal era a presença do Senhor. Deus estava com esse casal. A palavra do Senhor nos fala que todo dia à tardinha Deus visitava o casal. Já viu aquele avô que todo dia ele passa na casa do netinho para levar um biscoito, uma bala, enche o netinho de alegria, a família fica alegre. Agora você imagine ter a visita de Deus, Deus presente, Deus andando, Deus estando na tua casa. O que você tem feito para desagradar a Deus? Eu começo então dizendo, o texto faz menção do momento em que Adão e Eva se esconderam de Deus no jardim do Éden, após desobedecerem uma ordem divina. Todo aquele que desobedece, ele tenta esconder. Agora, na cidade de Macaé, tem muitos identificadores eletrônicos. E de vez em quando você vê aí no Instagram, fulano foi identificado, tinha um mandato de prisão contra ele, está preso. Tem aqui alguns aparelhos que pega a sua placa do carro, identifica se o seu carro é ou não roubado, adulterado. Não tem como se esconder. Na cidade não tem como esconder. Agora imagine como se esconder de um Deus que fez o homem, que sabe o que passa no íntimo, no coração do homem. Então ele se esconde porque desobedeceram. Todo desobediente, ele se esconde. Aquele garoto que é desobediente, o pai, aquela mocinha que é desobediente, a mãe que
vai para o colégio, e no meu tempo era matar aula. Matar aula. Aí arruma, pensa que está enganando, esconde todo mundo, alguém está vendo. Aquele que saiu de casa aborrecido, Deus também sabe. Então eu quero hoje entender, o Senhor procura o homem sabendo onde esse homem se encontra. Deus procura você, mas Deus sabe onde você está. Ele sabe cada passo seu. Ele sabe o seu deitar, o seu levantar, o seu agir. O que você vai pensar daqui a um ano, Deus já sabe. Então Deus conhece o meu e o teu pensamento. Não tem como fugir de Deus. Deus sabe quando você está com medo ou não. Deus sabe quando você está aborrecido ou não. Deus sabe tudo ao teu respeito. Não dá para esconder-se de Deus. Todos somos chamados de pecadores. A palavra de Deus nos diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Depois a Bíblia nos fala que todos nós pecamos e fomos excluídos da glória de Deus. É um tempo da gente voltar. Então somos chamados de pecadores. O pecado nos leva ao desejo de nos esconder de Deus. Toda pessoa que está andando de forma escusa tem desejo de se esconder. O filho, o pai, a mãe, o amigo, o empregado, o patrão. Nós sabemos que Deus, ele conhece o nosso coração. Então o homem está em pecado, ele se encontra em pecado e ele então tem o desejo de se esconder de Deus. Observa, uma pessoa que se diz crente e está ausente da comunhão, não se relaciona com a membresia, não é presente nos cultos de adoração. Preste atenção nessa frase. Pessoa ausente. Deus pode questionar tal postura. Como eu vou fazer isso? Não há como alguém se esconder do Deus que é onisciente, que é onipotente, que é onipresente. Deus sabe porque você está faltando e se afastando da casa do Senhor. Deus sabe. Ah, hoje eu estou cansado, amanhã eu estou desanimado. Ah, estou indo na igreja, mas não estou crescendo. Deus conhece seu coração. Não dá como fugir da presença do Senhor. Quando acontece, presta atenção, do crente cair nas ciladas do diabo, geralmente ele vai acusar alguém. Geralmente, teve um camarada aqui que ele saiu da igreja, aí depois ele colocou assim: pode, porventura, existir pastor que não cuida das ovelhas, querendo me dar uma fisgada, né? Geralmente a gente quer culpar alguém. Geralmente a gente não quer assumir a culpa. Ah, eu saí da igreja por causa do regente da igreja. Eu não venho mais um culto de adolescente por causa do líder de adolescente. Eu não vou mais na igreja porque fulano de tal pregou assim, assado. Não. Ah, tem um ditado que fala assim: onde tem fumaça, tem o que mesmo? Tem fogo. Então pode ficar tranquilo que tem fumaça. Alguém diz que embaixo do angu sempre tem o quê? Caroço. É verdade ou não é verdade? Pode ficar tranquilo. Não é à toa que a pessoa se afasta. Ele vai sempre arrumar alguma coisa. Vai sempre arrumar uma desculpa. Vai sempre querer acusar alguém. Quando acontece um crente cair nessa cilada, então geralmente ele vai acusar alguém. O pastor sempre se torna alvo dos pecadores e das suas irresponsabilidades. Geralmente é assim. Um dia chegou uma mulher aqui com uma nota duplicata. E chegou: pastor, eu vim receber esse dinheiro. Aí eu falei: mas dinheiro é a duplicata. Eu disse: mas eu assinei alguma duplicata? E ela disse: não, o senhor não assinou, mas um membro da igreja comprou e não pagou. Eu disse: ué, mas o membro da igreja comprou e não pagou. Está tudo certo. Ela disse: está certo? Tá. Quando ele comprou, a senhora veio aqui perguntar para o pastor que podia comprar? Ela disse: não, então, para cobrar a senhora vem, para vender a senhora não vem. A senhora procura a pessoa. E essa pessoa, então, vai te pagar, porque é crente, vai te pagar. Ela é crente, vai o quê? Te pagar. Geralmente nós temos um alvo. Nós temos um alvo. Não podemos comer mais picanha por causa de alguém.
Não podemos comer no restaurante agora no dia de família, por causa de alguém. Sempre vamos colocar culpa em alguém. Agora eu não vou mais à igreja, só vou de manhã. Mas por que você não volta de noite? Não volto por causa da gasolina. Está muito cara a gasolina. Eu não tenho dinheiro para ir para a gasolina. Mas agora, observa bem, eu não tenho dinheiro para gasolina. Mas a passagem de Macaé é muito cara também. Quem tem 60 anos não paga mais passagem. E quem paga passagem tem um cartãozinho, é R$1. Será que tem desculpa para a gente não vir mais à igreja? A minha palavra é, será que tem desculpa? Pastor, eu não venho porque a comida está cara. Macaé tem almoço de manhã, todos os dias, de graça. A prefeitura tem pontos de graça. Então hoje não tem desculpa, nem o cara está com fome em Macaé. Macaé tem tudo. E se pastor, eu não vim porque não deu para fazer a comida. Macaé tem um Vale Gás. Pastor Aécio, não dá mais nem para comprar remédio. Tem aí as farmácias populares, que você não paga absolutamente nada. Pastor Aécio, tem muita coisa. Pastor Aécio, o senhor não sabe de nada. Não está dando para comprar o arroz. Não está dando, mas tem um Macaíba. Tem tudo, Macaé tem tudo. E assim mesmo o crente arruma desculpa. É mentira minha? É mentira minha? Hoje a nossa igreja entregou mais de 140 refeições. Não. Hoje a nossa igreja entregou mais de 140 refeições. Mais de 140 refeições. Ontem eu cheguei aqui cedo, os irmãos estavam na cozinha preparando comida. E da melhor. Então sempre nós vamos encontrar alguém para a gente colocar a culpa. Eu caí, por que eu caí? Porque o asfalto tinha um buraco. Mas você tem óculos. Não, pastor, mas eu estou enxergando pouco. Não tem como desculpa. Agora tem a clínica dos olhos em Macaé, de graça. Pastor, não estou vindo porque eu estou muito cansado, estou obeso. Não tem como. Macaé hoje tem uma clínica do gordinho e eu estou lá. Eu já estou fazendo exame, na nutricionista, porque vão me dar uma injeçãozinha para eu... Tem tudo de graça. Sabe só o que não tem? A única coisa que não tem graça é a sua desgraça. O que não tem graça é a desgraça. Eu coloco culpa em alguém. Eu falo de alguém. Eu coloco o meu problema como que o meu problema não tivesse solução. A Bíblia nos diz que Deus visitou Adão, que Deus visitou Eva, e disse, por que você fez isso? Você comeu da árvore que eu disse, do fruto que eu disse que não era permitido comer? Ele coloca culpa, Senhor, o Senhor não sabe de nada, mas Deus sabe, o Senhor não sabe não, a mulher que o Senhor me deu para comer. Aí Deus fala para Eva, e o que aconteceu? Senhor, fiquei encantada, entrou aqui uma cobra dançando, rapaz, dançando rock and roll, falando inglês e francês. Mas vou falar uma coisa para o senhor. A cobra falou em hebraico aqui, Senhor. Eu fiquei encantada com a sabedoria da cobra. Ela disse assim, come da fruto. Senhor, uma cobra tão inteligente, tão sábia, o senhor acha que eu ia ficar sem andar atrás dela? Primeiro, ela colocou culpa na serpente. Adão coloca culpa na mulher. E você tem colocado culpa em quem? A minha palavra hoje é essa. A minha palavra hoje é essa. Eva colocou culpa na serpente. Adão colocou culpa na mulher. E Adão fala assim, a mulher que tu me deste. E na culpa a Deus. Eu caí por causa do Senhor. Eu estava bem sem ela. O Senhor colocou ela no meu lado, está vendo? Eu caí. E você tem colocado culpa em quem? Tem gente que diz assim, eu não estudei muito por causa dos meus pais. Eu não tenho muita inteligência porque meus pais brigavam muito, eu não me concentrava. Tem gente que coloca culpa em tudo. Então, observa bem, preste atenção. O que eu quero dizer é para você aprender, para você ter uma profundidade nessa palavra. Eva diz que a responsabilidade da sua queda foi a serpente. Adão diz
que ele pecou contra Deus porque Deus deu a ele uma esposa e essa esposa o induziu. É sempre assim. As pessoas irão acusar umas às outras, mas é Deus quem nos conhece com profundidade. As pessoas vão sempre acusar você, vão sempre falar de você, você também vai acusar alguém, vai falar de alguém, mas quem te conhece com profundidade é Deus. Deus conhece você, Deus sabe do seu pensamento. E para você aprender, mesmo você falhando, Deus falará sempre contigo. Mesmo você pecando, você estando longe de Deus, não vai falar para outro, Deus vai te procurar, Deus vai falar com você. A Bíblia nos fala que Deus procurou. A Bíblia nos fala que Deus andou no jardim. A Bíblia nos diz que eles se esconderam no jardim. Então, mesmo você falhando, Deus falará sempre contigo. Diga amém. Deus escolheu nos amar. Ele fala comigo, com você, porque Ele me ama. Ele te ama. Deus não vai ter, corte para se dirigir a você, para estar com você. Então, aprenda, Deus escolheu você porque Ele te ama. Ele jamais vai excluir você do seu relacionamento. Já viu que tem gente que fala assim, eu não quero mais me relacionar com fulano de tal. Deus, pelo contrário, Ele procura a gente. Adão desobedeceu, cortou o relacionamento com o Senhor, mas Deus foi procurá-lo. Deus sabia onde ele estava. Mesmo cometendo deslizes, o Senhor estará onde você estiver. Diga amém. Onde você pode cometer o que for, seu pai e sua mãe. A Bíblia diz, se o meu pai e minha mãe me abandonar, o Senhor cuidará de mim. Deus vai cuidar de você. Não tenha medo disso. Deus vai sempre andar com você. Deus vai sempre te dar uma chance, uma oportunidade. Deus vai sempre chamar você para estar onde Ele estiver. Então vamos aprender isso aqui. Mesmo você cometendo, Deus nunca se cansa. Ele vai querer que você volte para Ele. Diga amém. Ele não cansa de chamar você. Ele não cansa de estender os braços. Verso 8 e verso 9. A Bíblia diz, e ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim, pela viração do dia, esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor, entre as árvores. Verso 9, e chamou o Senhor a Adão e disse-lhe, onde você está? Não adianta você pecar, Deus vai te procurar. E vai te procurar sempre com amor, sempre com a palavra boa, para chamar você para junto dele. Deus não tem desejo em nos destruir. A vida Deus nos deu, Ele preserva a nossa vida porque Ele nos ama. Ele ama você. A Bíblia nos fala que Ele sai então e diz para Adão, onde você está? Deus sempre nos buscará para uma comunhão completa. Ele quer ter comunhão com você. Você que está aqui hoje tem comunhão com Ele. Aprenda a ter comunhão. Você precisa se assentar, orar, conversar com o Senhor, ouvir a voz do Senhor, compartilhar essa voz do Senhor. Observa, Ele sempre quer uma comunhão completa. Ele nos busca porque nos ama. Ele nos busca porque nos ama. O livro de Lucas, capítulo 15, a Bíblia nos fala sobre a parábola do pastor. Ele perde uma ovelha. A Bíblia nos mostra que é como Jesus. Quando você pega o livro de João, capítulo 10, você vai encontrar Jesus falando assim, o ladrão vem senão para matar, roubar e destruir. E Jesus fala assim, calma, eu vim para que você tenha o quê? Vida e vida em quê? Abundância. Deus quer que você tenha vida em abundância. Ele busca por você. Aprenda a ter esse relacionamento com Ele. Caminhe com Ele, ande com Ele. Não duvide. Ao ouvir Deus te chamar, mude a sua atividade, a sua atitude, enquanto é tempo, e se arrependa dos seus maus caminhos. Era essa a esperança que Deus tinha em Adão. Quando Deus então fala, Adão, Adão, onde está? Onde estás? Deus estava buscando um novo relacionamento com Adão. Adão, agora você vai andar na minha presença, você não vai mais sair da minha presença. Observa, se arrependa dos seus maus caminhos. Gênesis capítulo 3, versos 10 e 11. E ele disse, ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu e escondi-me. Então disse Deus, quem te mostrou que estavas nu? Quem foi que te mostrou?
comeste tu o que mesmo? A árvore que eu te ordenei que não comesse. Nós caímos porque Deus ordena uma coisa e nós queremos outra. Deus nos mostra um caminho, nós queremos ir por outro caminho. Deus nos mostra uma razão, mas nós queremos mostrar que nós temos mais razão do que Deus. Deus nos mostra um acerto e a gente faz outra coisa falando, não, eu sou mais certo do que Deus. Então, primeiro, que eu disse aqui, Deus não vai jamais cortar o relacionamento que Ele tem com você. Ele vai jamais deixar de falar com você e de procurar. Segundo, o pecado patrocina desarmonia. Onde tem pecado, tem briga. Onde tem pecado, tem desarmonia, tem confusão. Você tem que aprender a andar com o Senhor. O pecado é estar separado do propósito de Deus. Por isso que a Bíblia diz que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Ou seja, cortou a harmonia, cortou a relação. Mas Deus, mesmo assim, Ele te procura. O grande erro do homem é não estar convicto do propósito de Deus para a sua vida. Deus tem um propósito para a sua vida, para cada pessoa que está aqui e cada pessoa que está além aqui da tela. Deus tem um propósito na sua vida, na vida da sua família. Eu lembro, meus queridos irmãos, que aqui tinha uma senhora que, quando a igreja lotava muito, sempre lotou, e ela então sentava na galeria, e às vezes não tinha lugar para quem chegasse, e ela colocava a bolsa do lado dela. Sentava na galeria e colocava a bolsa. Contei essa ilustração na sexta-feira no culto. E eu não gostava disso, porque chegava gente, ela não tirava a bolsa continuava lá. E um belo dia eu cheguei para essa senhora aqui da igreja, não vou dizer o seu nome, e disse, querida irmã, a irmã se assenta e fica marcando o lugar. Ela disse, eu estou marcando esse lugar para o meu filho. Meu filho vai chegar. E quando faltava 5 minutos, 10 minutos para o culto acabar, você adivinha quem chegava? O filho dela, drogado, bêbado, e sentava do lado dela na galeria. E sentava no lado dela. Eu dizia, meu Deus do céu, sempre assim. Dava 2 horas de culto, o cara chegava 1h55 no culto, sentava. Aí ela ia embora. Um aniversário da igreja, veio pregar um pastor lá da 2ª Igreja Batista, em Barra do Piraí, pastor Celso Martinez. E aqui tinha um coral muito bonito de adolescentes. E eles apresentaram uma cantata, naquela noite eles iam cantar. E aquela mulher, a igreja lotou, gente em pé aqui, gente até indo embora porque não tinha lugar. E ela se sentou, chegava cedo, se assentava na galeria e colocava a sua bolsa do lado. Os outros chegavam e ela não tirava a bolsa, porque ela estava esperando quem mesmo? Ela esperava quem? O filho. E naquela noite, pastor Celso Martinez pregando. O coral de adolescente ia cantar. E pastor Celso, então, ia fazer o apelo depois do coral de adolescente. Eles cantaram, ei, seu filho voltou. Cantou sobre o filho pródigo. Faltando 5 minutos para o culto acabar. Quem chegou lá? O rapaz chegou e se assentou do lado daquela mãe. E quando o pastor Celso Martinez fez o apelo, aquele menino, aquele moço, desceu chorando, e a mãe aqui, ó, para ser, ela disse assim para mim, eu não disse para o senhor? Eu não disse para o senhor? Aquele moço aceitou Jesus. Aquele moço aprendeu a tocar contrabaixo em 6 meses. Aquele moço se limpou, Deus purificou aquele moço. Aquele moço voltou a trabalhar e foi trabalhar numa grande empresa aqui. Aqui tinha um médico que sempre entregava os currículos porque ele era médico do trabalho. Ele conseguiu um emprego para aquele moço. Aquele moço aprendeu, já tinha profissão, falava inglês, eu nem sabia. Aquele moço cresceu na empresa. E um dia ele foi embora, ele tocava, disse para mim, pastor, não vou ficar aqui não, vou ficar na igreja de Cezão. Eu falei assim, sua mãe ocupa o lugar aqui a vida toda e agora você vai ficar em Cezão. Foi embora para Cezão, lá para a nossa igreja central do aeroporto, e tocava contrabaixo. Um dia ele entra aqui e disse, pastor, eu estou indo embora. Eu disse, de novo? E foi batizado, Deus abençoou. Ah, pastor, a minha empresa me mandou para a Suécia e eu vou levar minha mãe comigo, e vou levar minha avó comigo. É assim que Deus faz. Aquela mãe guardava o lugar, porque sabia que o seu filho, e todo o culto ficava aborrecido.
porque não tinha lugar para os outros, ela guardava, faltando 5 minutos ele chegava. Deus não chega atrasado na tua vida, não chegará. Deus vai ocupar o espaço que tem que ser. Deus... Então, entenda, Adão era fiel à sua mulher, porém, ele foi facilmente conduzido pelo diabo para pecar contra Deus. Não seja uma pessoa crente em fábulas. Esteja convicto de que só Jesus pode livrar você da condenação eterna. Você pode correr para a direita, para a esquerda, você pode ir para frente ou para trás, mas só tem um caminho, é Jesus Cristo o caminho, a verdade e a vida, e ninguém pode ir ao Pai se não for por Jesus. Você sente a presença dele hoje aqui? Então, saúde ele, eu sinto a presença dele aqui. Eu sou tomado pelo Espírito de Deus aqui. É o meu Jesus que está entre nós, é o meu Jesus que nos conduz a águas tranquilas, disse o rei Davi, e refrigera a minha alma. Ainda que eu andasse pelo vale de sombra de morte, eu não temeria mal algum, porque Jesus está comigo. Ele está com você, ele caminha com você. Então eu quero que você aprenda isso aqui. Ele vai te livrar das condenações eternas. O pecado muda o rumo da vida de qualquer uma pessoa. O pecado expulsou Adão e Eva do jardim do Éden. Fuja do pecado, se agarre com Jesus, porque só Ele tem poder para te salvar. Só Ele tem poder para te salvar. Foi cantado aqui aquele hino do Kadosh. O filho voltou. O filho voltou. E aquele menino então desce da galeria e vem na frente, entregou-se a Jesus Cristo. Porque só Jesus entende você, só Jesus alcança você, só Jesus sabe a dor que você tem. Esse é o meu Jesus maravilhoso, que está entre mim, está com você. Ele muda, o pecado expulsou essa família. Fuja então do pecado. Nunca seja um acusador dos seus irmãos. Adão acusa a sua companheira. No Gênesis capítulo 3, versículo 12, então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. Ele está acusando alguém que Deus colocou do lado. Não acuse ninguém. Tem aquele ditado que fala assim: caiu, dá a volta por cima, bate a poeira, dá a volta por cima, e caminha. Você precisa caminhar. Você não pode ficar, cabisbaixo, sendo destruído pelo mal. Você não pode ser destruído por Satanás. Jesus é mais forte, Ele é o teu Pai, Ele é o teu amigo, é o teu grande amigo, Ele está com você. Olha, na igreja todos devem buscar a santidade. Isso é buscar ficar afastado dos costumes do mundo. Preste atenção, se afastar. Você que exerce liderança na igreja, busque a presença do Espírito Santo através das suas orações constantes. Busque a presença do Espírito, conversa com o Espírito. Toda criancinha que vai ali para orar, eu coloco a minha mão sobre elas e peço, Deus, que teu Espírito seja real nessas vidas. Que teu Espírito traga conhecimento, sabedoria a essas crianças. É falar com o Espírito, é buscar o Espírito. Então, você que tem cargo de liderança, você que é pastor, pastora, que tem uma vocação, busque a Deus. Caminhe com o Senhor. E terceiro e último, o pecado traz tristes consequências. O pecado mata, destrói, é uma gangrena, vai roendo, vai acabando com a pessoa. Então, o pecado traz tristes consequências. Estavam nus, pecaram. Mesmo assim, Deus continua cuidando deles. Estavam nus e pecaram. Deus não abandonou. Deus não abandonou. Olha o que diz aí o verso de número 20. O verso 20 diz assim: e chamou Adão, o nome da sua mulher, Eva, porquanto era mãe dos viventes. Mas olha o que Deus fez com Adão. Olha o verso 21 e vê o que Deus fez com Adão. Eles estavam nus. Eles se envergonharam, se esconderam. Deus não desistiu. A Bíblia nos fala lá. E o Senhor Deus, E o Senhor Deus, Adão e a sua mulher, não importa, você pode estar nu, Deus está com você. Ele fará roupas e te vestirá. Você pode estar, esgotado. Deus não se esgota de você. Ele cuida de você. O pecado é gerador da morte.
de enfermidades, mas é Deus quem deseja trazer saúde e cura para todos nós. Vocês creem assim? Creem assim? Olha o que diz Jeremias 33, verso 3 e verso 6. Você pode estar buscando algo sem consequência. Deus quer anunciar coisa grande para você, coisa firme para você. Olha o que diz o verso 3 de Jeremias 33. Vamos lá? Clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não. Deus hoje quer anunciar uma coisa extraordinária, enorme na sua vida. Você decide se você quer essa coisa grande ou se você quer viver uma vida mesquinha, uma vida sem a graça, sem a presença, sem a plenitude. A Bíblia diz que você precisa clamar. E a Bíblia diz que todo aquele que clama, Deus está presente. Porque ele diz: tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, o Pai vai conceder. Esse Deus está presente aqui. É o Deus que te honra. É o Deus que coloca a cobertura espiritual sobre você. É o Deus que quer o seu bem. E sabe, depois disso tudo, olha o que Deus traz para você. Versículo 6. Você pode estar doente, caquético, sem nenhuma solução para o seu problema. E Deus hoje, Miriam, aprenda isso, já orei com você hoje. A Bíblia diz: eu farei chegar a você saúde e cura. E manifestarei abundância de paz e de verdade. Deus vai fazer sair do trono dele saúde e cura para você, endereçada a você. Deus vai fazer algo tremendo na sua vida. Mas Deus não desiste de você. Ele está onde você está. Clama a mim e responder-te-ei. Aprenda isso, é coisa grande que Deus quer fazer por você. Não é coisa pequena. Isso que eu quero hoje pensar com vocês. Na oração sincera, Deus, do seu trono, pode nos visitar. Ore silenciosamente, Deus vai te visitar. Ore com voz alta, Deus vai te visitar. Deus vai visitar, vai curar e vai nos salvar. A salvação é impossível pelo sacrifício que Deus submeteu ao seu Filho, Jesus, no nosso lugar. Não tem outro jeito de ser salvo. Só Jesus Cristo salva. Livro de Atos Apóstolos, capítulo 4, verso 12. Olha o que diz a palavra do Senhor no livro de Atos, capítulo 4, versículo 12. A Bíblia diz: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos o quê? Ser salvo. Só quem pode salvar a gente é Jesus. Olha o que diz o versículo 13 desse mesmo capítulo 4. A Bíblia nos fala desse Jesus que nós compartilhamos a fé, esse Jesus que nós amamos, esse Jesus que anda conosco. A Bíblia nos fala que então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informados de que eram homens sem letras, não eram homens de faculdade, não tinha universidade, não eram universitários, eram apenas pescadores. E a Bíblia diz que as autoridades de Jerusalém, vendo a ousadia, a intrepidez de Pedro e de João, informados que eram homens sem letras, aqueles homens maravilharam-se, reconhecendo que eles haviam estado com quem? Vamos sair daqui hoje, os nossos rostos resplandecentes, e quem olhar para nós, vão falar assim: não temos dúvidas, eles têm andado com Jesus. Vocês entendem? Nós temos andado com Jesus. Vamos para casa com Jesus. Se manifeste essa oração sincera. Você é filho de Deus. Satanás não pode destruir a fé daqueles que estão seguros em Deus. Deus sempre deseja e nos oferece o que há de melhor. E o que há de melhor é o céu. O que há de melhor é a casa que Jesus preparou para mim e para você. O que há de melhor é a nossa comunhão com o Senhor. Adão, onde tu estás? Eu ouvi a tua voz e me escondi. Eu estava nu. Adão, venha cá. Vou fazer aqui roupas para você. E fez túnica, e vestiu Adão, e vestiu Eva. Era isso que te afastava de mim? Adão, não é a roupa que afasta o homem de Deus. O que afasta o homem de Deus são suas atitudes. São suas. Você pode estar aqui com calça pescando siriri, com a saia acima do joelho. Deus não está nem aí para isso.
Deus olha para o coração. Deus olha para você. Adão, onde estás? Ouvi a tua voz. Estava nu e me escondi. Queridos, vamos andar com Jesus. Que as pessoas olhem para nós e essas pessoas tenham a nítida certeza de que mesmo sem muito estudo, você e eu temos andado com quem? Que Jesus nos abençoe. Fique de pé, dá um abraço ao seu irmão, diz assim, chegou o nosso dia. Chegou o nosso dia. Diga mesmo, chegou o nosso dia. Aí fala para mim assim, pastor Essa, que grande dia é esse? Fala para mim assim, pastor Essa, que grande dia é esse? Hã? Eu disse que chegou o nosso dia. Diga, chegou o nosso grande dia, diga. Diga, fala alto, chegou o nosso dia. Agora fala, pastor Essa, que grande dia é esse? Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei o quê? Então tem coisas grandes chegando. Tem coisa grande chegando na sua vida, no seu coração. Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos cantar um cântico de adoração ao Senhor. Eu não posso sair daqui sem orar por você. Então quero que nós vamos cantar um cântico. Eu quero que você, desde o teu lugar, fique aqui na frente, pedindo a Deus solução para o seu problema, cura para a sua enfermidade. Venha para frente. Fique aqui na frente, eu vou orar com vocês agora. Pode vir.